Salmo 51, onde a Escritura diz assim: Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Vamos orar. Ó Deus, nós somos felizes na tua presença e reconhecemos a maior das honras que temos, ó Pai, que é vivermos com o Senhor, porque o Senhor nos trouxe a tua presença através do sangue de Cristo. Ó Deus, que privilégio grandioso é podermos contar com o teu Espírito nos conduzindo em todas as coisas. E pedimos que, ao lermos e estudarmos este texto, o Senhor nos ilumine, para que essas palavras tenham um significado profundo na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Ó Senhor, não permita que estejamos alheios ao Senhor e ao teu querer revelado na Escritura. Pelo contrário, dê-nos humildade, dê-nos motivação de estarmos atentos ao Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Salmo de número 51 é uma canção, como os salmos são. Só que é uma canção, creio eu, para o dia mais sombrio da vida de Davi. O Salmo 51 é um clamor por misericórdia diante uma situação, durante certamente o momento mais sombrio da vida dele. Para entender a mensagem do Salmo 51, nós precisamos saber o que motivou Davi a escrever essas palavras. E nós vamos ver que é realmente um contexto muito duro. Pouco antes do versículo 1 que nós acabamos de ler, na descrição do Salmo é dito assim: Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Esse é um resumo muito breve de uma história perturbadora, uma história difícil
Quando nós lemos na Escritura, é algo que não nos deixa em paz. E nós vemos essa história em 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. O que é dito? Qual é o contexto geral? No meio da vida e do reinado de Davi, ele já era um rei extremamente bem-sucedido. E Jerusalém era uma cidade fortificada. Isso trazia tranquilidade. O exército era muito bem treinado. Muitas batalhas já tinham sido vencidas. E a nação estava, na sua maior parte, vivendo um tempo de paz. É tudo que um rei quer. Em outras palavras, após uma longa jornada, Davi alcançou o auge da sua carreira. Está no ápice. Mas foi desse cume, desse ápice de sucesso, que Davi, como tantos outros, e que muitos de nós caem. E ele caiu. Quando a palavra de Deus nos orienta para o pecado, a perceber o pecado, nós normalmente dizemos, caiu. No capítulo 11 de 2 Samuel, nos diz que por algum motivo Davi ficou em Jerusalém, enquanto suas tropas partiam para a guerra. Não se sabe por quê. Enquanto Davi permanecia em Jerusalém, ele saiu para o terraço do seu palácio, que era o lugar mais alto que existia. E por acaso ele observou que havia uma mulher tomando banho. Capítulo 11, verso 2. Em vez de se afastar desse encontro, que a princípio foi acidental, Davi deixou sua curiosidade, a sua lasciva persistir. E ele perguntou aos seus criados quem era aquela mulher. A resposta deles deve ter sido um aviso para Davi. Quem sabe um aviso bem sutil. Ela é esposa de Urias, o hitita. Ou seja, desde o início ele sabia que essa era uma mulher casada e tinha o marido dela no nome. E apesar de saber o que era certo a fazer, Davi pediu que trouxessem essa mulher à sua presença no palácio. E eles cometeram adultério. O texto não traz detalhes e nós não precisamos desses detalhes. Algum tempo depois, Betseba enviou uma mensagem a Davi dizendo que estava grávida de um filho seu. E agora Davi tinha um grande problema que precisava de ser encoberto, o seu pecado. Consequência. Por isso, ele pediu que Urias, o marido de Betseba, recebesse uma licença da batalha e voltasse para casa em Jerusalém. O que Davi esperava? Davi esperava que Urias fosse para casa, dormisse com a sua esposa e pensasse que essa criança era realmente de Urias. Mas, pelo desgosto de Davi, Urias se recusou a voltar para casa. O texto também não fala por quê. Ele dormiu com os servos dele, não com a sua esposa. E mesmo depois de Davi ter deixado esse Urias bêbado numa festa, pensando que ele se descontrolaria, ainda assim Urias se recusava a ir para casa. A gente não pode deixar de observar que aqui, de perceber que um Urias bêbado aqui no texto, ele vai ter mais caráter do que o Davi sóbrio. É uma coisa terrível. Bom, plano A não deu certo, vamos para o plano B. E o plano B era matar Urias e depois se casar rapidamente com Betseba. O plano funcionou perfeitamente. Urias morreu em uma batalha dura, feroz, sangrenta. E depois que Betseba lamentou o seu marido, Davi a tomou como sua esposa, e Davi achou que tinha escapado impune da situação. Quando a gente vai para o Salmo de número 32, nós vamos ver que Davi fala das consequências destrutivas, internas, do pecado, que não foi abandonado.
mas foi abraçado. Ele, ao invés de se arrepender, ele se embrenhou naquilo. No Salmo 32, no verso 3 e 4, diz que as palavras dele: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele sentia dor por causa do seu pecado, que ele não abandonou, mas ele conviveu com ele, ele abraçou tudo isso. Mas Deus viu tudo isso, percebeu o que estava acontecendo, e enviou Natã, profeta, para confrontar o rei Davi. E ele teve que ser um pouco sutil, mas ao mesmo tempo ele teve que tratar de maneira objetiva. Natã confrontou Davi com uma história sobre uma injustiça feita a um homem pobre, feita por um homem rico. O homem rico, mesmo tendo muitas coisas, muitas bênçãos, ele tirou o único cordeiro do pobre, daquele homem, que tinha isso para alimentá-lo. E aquele homem rico tira esse único cordeiro desse homem para fazer uma festa com um amigo que tinha vindo visitá-lo. Davi ficou indignado e jurou a Natã que o homem que fez isso deveria morrer. Aí Natã diz: você é esse homem, você que fez isso. E Davi certamente não tinha escapado impune, apesar de provavelmente ele ter tido essa ideia pelo poder que tinha, pelo sucesso, pela forma com que tudo dava certo na sua vida. E claro, Deus estava abençoando a ele enquanto havia retidão de coração. Esse momento foi um momento onde Deus quebrou Davi. Deus quebrou Davi com o pecado de Davi. Ele reconheceu isso tudo. Davi reconheceu, no capítulo 12, no verso 13, diz que ele reconheceu o seu pecado diante de Natã e aceitou as consequências das suas atitudes. E esse é o contexto do Salmo 51. Davi é culpado. Ele é culpado de orgulho. Achou que não conseguiria ser atingido por tentação. Ele foi culpado por luxúria, por adultério, por engano e por assassinato. Se eu estivesse olhando isso dentro de um contexto atual, ele receberia pena por todos esses crimes, por todas essas atitudes que trouxe consequências para a vida de terceiros. E para Deus isso não passou em vão. E Deus, através de Natã, fez aquele homem ser quebrado pelo seu pecado. E ele viu o seu pecado. Os crimes e o encobrimento são coisas desprezíveis. E as consequências, elas acabaram sendo severas. Deus não ficou fora dessa história. Nessa hora escura da vida de Davi, ele derrama o seu coração diante de Deus, que o quebrara. E o que a gente vê aqui no Salmo 51 é uma descrição extremamente útil do que está acontecendo no coração e na vida de Davi, para que Deus pudesse restaurá-lo. Esse texto, amados, é um texto que atinge a mim e atinge a você. Eu já fiz outros sermões nesse texto, mas dessa vez eu gastei muito mais tempo. E quanto mais eu olhava, eu dizia: meu Deus, aqui está o Davi. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. E é exatamente assim que Davi começa o texto dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, compadece-te de mim, ó Deus. Eu creio que esse salmo, ele nos dá uma das melhores descrições do que é a verdadeira tristeza pelo pecado. Angústia por reconhecer o pecado. Mais do que isso, o texto ele acaba nos mostrando
o quanto isso é amplo, a amplitude do efeito positivo do arrependimento diante do pecado, que era totalmente negativo. Todos nós precisamos de esperança. Sabe por quê, queridos? Todos nós pecamos. Cada um de nós viola gravemente a lei de Deus e entristecemos o coração do Senhor. Quando? Normalmente todos os dias. Esse salmo não é apenas para grandes disputas como a de Davi. É um modelo de arrependimento sobre qualquer questão do pecado. Existem 4 elementos que a gente percebe aqui no texto, que eu vou observar com vocês, como se fossem momentos ou etapas. Coisas que acontecem para que alguém possa ser tratado por Deus. A primeira coisa que o texto mostra é que nós temos que ser quebrados, tem que haver um quebrantamento. Nós precisamos de confessar os nossos pecados a Deus. Nós precisamos experimentar uma renovação, uma existência de vida, porque até aquele momento o pecado estava produzindo sentimento de morte e consequências até mesmo físicas, como se estivesse adiantando a destruição do indivíduo, e meus ossos doíam todos os dias. E o quarto é a restauração. A restauração da comunhão plena com Deus. Queridos, o gabinete pastoral é um lugar onde encontramos muitas pessoas angustiadas e quebradas. E não são poucas aquelas que sabem por que estão quebradas. O pecado, ele é, na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, a causa de todas as angústias da alma do ser humano, inclusive do cristão, que ainda peca. Eu e você. E o grande desafio é levar as pessoas a compreender que existe possibilidade. Tem condição de resolver esse problema, pastor? Tem. E essa situação com meu cônjuge tem condição? Tem. E essa atitude maldosa do meu coração? Tem. E esse pecado contra a santidade de Deus, com toda a minha iniquidade, tem solução? Tem. Eu creio que todo esse contexto grandioso da vida de Davi, era para que Deus dissesse assim, olha, se teve jeito para Davi, tem jeito para você. É a mesma coisa que Deus faz com o seu povo, que Ele escolheu para ser seu, durante toda a história da Escritura. Um povo que deveria viver em santidade, alegria, adoração, desfrutando da graça, da paz, do sustento, da proteção de Deus, mas era um povo que corriqueiramente se desviava do Senhor e não fazia estas coisas de maneira adequada, com alegria, mas só de maneira legal, porque tinha que fazer. E como a gente observa no Antigo Testamento, o tempo todo Deus diz, tem jeito. Por quê? Porque Deus é Deus de misericórdia. Não tem jeito de outra forma a não ser pelo fato de Deus ser um Deus de misericórdia. Essa é a realidade. E é exatamente isso que a gente tem que tratar na vida da gente e ajudar as pessoas a compreenderem. Davi tinha um sentimento de morte. E Deus mudou isso. Mas o processo foi longo, duro e doeu. E a primeira coisa que a gente percebe aqui é que Deus exige uma quebra, um quebrantamento. É quando eu vejo o pecado como ele realmente é. Observem o verso 1 e o verso 2. E mantenha a Bíblia aberta, porque eu vou andar muito no texto. E o texto diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O tom, a voz, o que rege todo o Salmo 51, se reflete nessa primeira coisa que Davi pede para Deus. Ele pede misericórdia.
A palavra significa curvar-se ou rebaixar-se a um inferior. Ele está pedindo para Deus: Deus Santo, tem misericórdia de mim? Vem até mim, porque eu não posso fazer nada. Tem misericórdia e me acorde, que eu estou no fundo do poço. Ei, você pode me ajudar? Você tem misericórdia? Eu não mereço, mas por favor, lance a corda, vem até mim, estende as mãos, me puxa para fora. Essa é a ideia de misericórdia. A misericórdia, pedir para Deus isso, é olhar para a santidade de Deus, a glória de Deus e dizer: Senhor, sai de onde o Senhor está e vem até esse miserável. Isso é pedir misericórdia. Porque se não for isso, não houve compreensão do que é misericórdia. Implica em quem pede misericórdia como alguém que não merece. É essa a ideia. Esses são os seres humanos, esse sou eu e você, pecador. Em outras palavras, você não pede misericórdia de alguém que é subserviente ou mais santo do que você é. Misericórdia é um pedido de uma pessoa que sabe que não merece o que está pedindo. E Davi está pedindo que Deus se rebaixe ou se curve a ele e estenda a sua graça. Por quê? Porque Davi compreendeu que ele precisa de misericórdia. Note que existem algumas coisas aqui no texto que são muito interessantes. O apelo de misericórdia, ele se baseia não no ato, na capacidade de discernimento ou no convencimento individual que Davi teve. Pelo contrário, Davi achou que ele era intocável, que ninguém ia fazer nada, afinal de contas ele era o rei Davi, e que nada podia tocá-lo. E ele esqueceu quem era Deus, e quem é o verdadeiro Senhor e Rei de toda a vida, de toda a história, de todos, inclusive dos pecadores. Nós percebemos aqui que ele pede por uma misericórdia por causa do amor firme de Deus, por causa da abundante misericórdia de Deus. Observe bem que ele diz: Senhor, compadece-te de mim segundo a tua benignidade. Baseado na sua benignidade, segundo a grandiosidade da sua misericórdia. Deus, eu não tenho nada para pedir para o Senhor ter misericórdia de mim, a não ser que o Senhor é que é esse Deus amoroso. Eu não posso pedir nada para alguém que já colocou a regra e eu quebrei. Esse era o discernimento que estava caindo sobre a mente e o coração desse homem. Esse é o amor da aliança, do pacto de Deus. A palavra usada é hesed, no hebraico. Uma palavra usada para mostrar, para descrever a fidelidade contínua de Deus, apesar da infidelidade do seu povo. Essa palavra, ela é tão importante na relação do povo com Deus, essa misericórdia, esse ato compassivo de Deus, que ela é repetida na Bíblia. Eu estava observando 240 vezes. É um termo muito popular nos Salmos. Essa expressão é a fidelidade de Deus. Aponta para quem Deus é, a sua graça, a sua compaixão, seu sofrimento diante da situação, seu coração, o seu amor por seu povo. Quando nós pedimos misericórdia para o Senhor, nós estamos pedindo isso por causa de Deus, por causa do amor de Deus e não do nosso, por causa da fidelidade de Deus, por causa do sofrimento de Deus, quando olha para nós e vê que nós, apesar de sermos seu povo, agimos como se não fôssemos povo de Deus. E eu fico pensando, curar as feridas do coração, que é esse tema que nós estamos tratando, irmãos, tem que passar por isso aqui, não tem jeito. Eu, antes de tudo, preciso compreender que paz que eu desejo, ela jamais vai ser conseguida, alcançada, através daquilo que faço, mas única e exclusivamente por causa do amor de pacto, de aliança que Deus tem conosco. Ele resolveu nos amar e ter misericórdia de nós. Essa é a base do relacionamento de Deus comigo e com você.
Ele ama o seu povo. Deus ama o seu povo, apesar do amor que eles têm pelo próprio Senhor. Quando Davi apela pela misericórdia, ele não olha para o seu valor, mas ele olha unicamente no amor firme e na fidelidade de Deus. Ele se esvazia de qualquer argumentação. Queridos, o pecado, ele destrói tantas coisas. E Davi está voltando lá atrás. Ele precisa de misericórdia segundo o amor de Deus. É a única esperança para Davi, é a misericórdia de Deus. Porque o que ele merece não é misericórdia de Deus. Irmão, irmã, queridos, amados do Senhor, eu e você precisamos de misericórdia, porque o que nós merecemos é juízo. Mas por causa de Deus. Nós só conseguimos dizer para Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, quando a gente é quebrado pelo Espírito de Deus, que mostra-nos a nossa fraqueza. E mostra como o pecado nos domina, nos corrompe, nos destrói, produz mais erros. E nós ficamos meio que durante um tempo achando que eu tenho direito, eu posso, eu trabalhei para isso, eu sou desse jeito, não mudo. Ei, Deus está querendo mostrar para você que não é assim. E se não houver o quebrar dele para ele fazer de novo, e outra criatura, você não convive com ele. Abaixa a bola. Chuta baixo. Porque você vai chutar errado. A fragilidade de Davi é que fez ele enxergar a grandeza da sua necessidade. É como se Deus o quebrasse e fizesse ele olhar para si mesmo e dizer, meu Deus do céu, que loucura é essa? Milton, o que você está fazendo? Davi, o que você está fazendo? Fulano de tal, o que é isso na sua vida? É essa fragilidade que Deus faz a gente perceber. Aqui o texto diz que Deus usou Natã para falar. Hoje Deus usa a sua palavra para falar. Davi precisa de perdão. E precisa dele em doses enormes. Ele usa 3 expressões aqui, mostrando aquilo que ele precisa. Olha no texto comigo. No verso 1 ele diz, apaga as minhas transgressões. Compadece de mim, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão da sua misericórdia. Apaga as minhas transgressões. A primeira coisa que ele pede é, apaga as transgressões. Depois no verso 2 ele diz, lava-me. Limpa a minha iniquidade. Apaga a sujeira. Lava-me completamente, uma limpeza profunda e não superficial. Faz uma profunda limpeza lá dentro do meu ser. E depois ele diz, purifica-me. E purificar é uma lavagem com propósito aqui de limpeza espiritual. Era uma palavra usada para o ato que o sacerdote tinha que ter antes de fazer qualquer atividade espiritual diante de Deus. Ele tinha que ser lavado. Ele tinha que ser purificado. E ele chegava diante de uma bacia de água tremendamente pura e que era limpa o tempo inteiro por aqueles que serviam dentro do tabernáculo. Para que quando a pessoa, o sacerdote, aquele que está na presença de Deus para prestar culto, vai, ele se lava, ele lava suas mãos e os seus pés. Isso tem a ver com limpeza espiritual. O que Davi está pedindo para Deus é algo na vida, no corpo dele, na alma dele, e na vida com ele, com o espiritual, com Deus no relacionamento. Ele usa essas 3 expressões, apaga, lava e purifica. Todas apontando para algo que precisa ser melhorado. Mas é interessante porque ele também usa 3 palavras ou expressões diferentes
para mostrar o seu pecado. Olha só no texto. O texto é: apaga as minhas transgressões. Depois ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Ele usa 3 expressões, então. Trata a minha transgressão, a minha iniquidade, o meu pecado. Por que ele usa 3 palavras distintas? São coisas diferentes? Não, não são. São coisas que apontam para um problema complexo, que tem braços pra caramba, que cresce para todo lado. É como se Davi estivesse trazendo, através do uso de palavras diferentes, a compreensão de que existem muitos e muitos modos de pecados e de coisas que precisam ser tratadas no coração de Davi. Ele está dizendo: Senhor, existe isso, aquilo outro. Se ele fosse falar tudo, era muita coisa, porque ele peca continuamente sobre o Senhor, mas existem agora pecados grandiosos que trazem vergonha, dor no osso e sentimento de morte, e agora ele chega diante de Deus e ele, com aquilo tudo, ele diz: Senhor, tudo isso, olha, as minhas transgressões, a iniquidade, o pecado, todas essas coisas que tenho feito, por favor, apaga, lava, purifica. Davi tem os seus olhos abertos e ele vê a dimensão e a profundidade do seu pecado. Ele vê a enormidade da sua necessidade. Por quê? Porque Deus está quebrando ele. Arrancando todo o orgulho daquele coração. Ele está sendo quebrantado. É necessário entender o quanto é importante o choro do quebrantamento. É fundamental. Lembre-se de uma coisa: sem quebrantamento, sem quebra do eu, sem quebra da minha arrogância, sem quebra de mim mesmo, não existe arrependimento real. Arrependimento verdadeiro. Quebrantamento significa que você vê as coisas claramente novamente. Antes você estava cegado, turvo, não percebia nada a não ser o que você planejou e que você idealizou, mas envolto em pecado. Mas agora existe um entendimento e você vê claramente novamente e você fica horrorizado com o que você vê. Queridos, cuidado. Essa palavra é para mim e para cada um de nós. Nós temos que ter muito cuidado, porque o pecado ele tem a capacidade de iludir, tem a capacidade de enganar. O pecado tem a capacidade de entorpecer, tirar a necessidade. Eu começo a pecar, antes eu estou angustiado com o pecado, mas eu vou me acostumando com ele, e parece que eu não me sinto mais como um pecador. Afinal de contas, é tão normal e até agora não aconteceu nada. O pecado tem essa capacidade de entorpecer. Em Hebreus capítulo 3, no verso 13, a palavra diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Olha só o que o texto diz: a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ajudem uns aos outros, essa é a ideia. Exortem mutuamente. Quando você está vendo alguém entrando no pecado e sendo endurecido, não percebendo mais o seu pecado, é função sua, igreja, vocês hoje chegarem para esse irmão e dizer: irmão, o pecado está tirando você da vida com Deus. Você está desviando da verdade porque você está fazendo uma escolha errada. Você está fazendo um ato deliberado, errado. Você está se desviando da cruz de Cristo, do amor de Deus. Uma coisa que me angustia muito é ver algumas doutrinas legalistas.
A doutrina legalista é aquela que faz o homem se sentir completamente santificado, porque ele segue certas regras, e o resto ninguém é como ele. Normalmente eles são exclusivistas. Existem religiões assim. Eu fico imaginando, se não houver quebrantamento, não vai ter jeito. O pecador e suas durezas de coração faz o indivíduo pensar que tem todo o direito de fazer o que está fazendo, de falar o que está falando, de deixar de fazer o que ele está deixando de fazer, mesmo essas coisas destruindo sua vida e as pessoas que estão ao seu redor, porque o pecado sempre vai atingir alguém além de Deus. Lembre-se disso. Não pense que os outros não vão ser atingidos. De maneira direta ou indireta será atingido. Como é que a gente trabalha isso? A misericórdia de Deus é grande e nos choca para nos tirar do auto-engano. É como se Deus estivesse fazendo a gente doer. Natan, quando fala com ele, Natan diz: é você o homem. Aquele homem, ele é atingido, eu fico tentando entender que tipo de sentimento de esvaziamento imediato que ele teve. Você já teve alguma coisa assim? Quando você acorda e alguém descobre o seu pecado, e parece que o chão sai do seu pé. Foi isso que Davi experimentou. Deus fez isso. Deus fez isso para tirar ele do engano de que ele estava no ápice. Ele não estava nada. Ele estava afundado. Ele estava no buraco. Porque o que ele construiu não daria para ele aquilo que é eterno. Aquela alegria que o pecado produzia nele, não produziria alegria eterna. E eu fico pensando que o efeito do quebrantamento, da quebra, é como se fosse isso uma condição espiritual, em que você vê a Deus, você vê a si mesmo, você contempla o seu pecado, você vê as suas consequências, e você contempla a necessidade real e cristalina diante dos seus olhos. Eu preciso da misericórdia daquele que é puro e santo. E eu estou no buraco. E eu não saio dele. Se ele não vier até mim, haja com misericórdia, venha até mim, Senhor. No quebrantamento, a névoa, aquela que tampa os seus e os meus olhos, se dissipam. E esse é um ato do Espírito de Deus. E quando Deus age assim, eu e você ficamos tão horrorizados com o que nós vemos, que nós gritamos a semelhança de Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus. E eu fico imaginando como é que se coloca isso em música. Porque isso aqui é uma música. E ele começa com o ápice de todo o pedido do cântico, que é o Salmo 51, ele começa com aquele momento, parece que a voz tem que ser o clímax. A música normalmente tem isso, não tem? Tem um momento de clímax, que é o centro, o objetivo. Às vezes a voz, ela aumenta, às vezes o tom muda, às vezes a voz diminui, às vezes, mas você sabe, aquele é o clímax. Eu tenho certeza que foi um choro. Esse Senhor tem misericórdia de mim. Você vê seu pecado e quem você realmente é. Você, eu. Quebrantamento é quando Deus rompe o que eu acho que é o meu auto-engano e me faz enxergar a verdade. Eu vou te dizer uma coisa. Isso dói. Mas sem isso, não tem arrependimento. Essa é a ideia que o texto traz. Davi não está aqui negociando com Deus. Davi não está argumentando com Deus. Ele não se defende de Deus. Ele pede misericórdia de Deus. É tempo sempre de nós olharmos para o alto
e ver a realidade do nosso coração e às vezes de pecados que estão sendo contínuos na nossa existência, dando apoio a outros erros, negligências na nossa vida, e principalmente espiritual, e olharmos para Deus e dizermos com sinceridade: ó Deus, tem misericórdia de mim. Esse é o primeiro elemento, é só o primeiro. Deus me quebra. Quebrantamento. A segunda coisa que o texto traz, do verso 3 ao 6, é a confissão. É quando você reconhece a profundidade do seu pecado diante de Deus. A segunda coisa que nós vemos aqui é Davi falando do seu próprio pecado. Não é apenas que ele vê seu pecado pelo que ele é, mas os seus olhos foram abertos e ele percebeu que o pecado não é só aquilo ali, é muito mais do que aquilo. E agora ele fala sobre o seu pecado com franqueza, ele fala do seu pecado com clareza. Observe bem, eu vou mostrar para vocês aí nos versos seguintes. Repare que Davi expressa a sua tristeza no verso 3. Ele diz: eu conheço as minhas transgressões. É tipo assim, olha, eu estou triste, mas não é nada não. Ele, pelo contrário, ele diz: eu sei quais são as minhas transgressões. Natan falou, Deus quebrou, e agora ele chega diante de Deus e diz: Senhor, eu consigo ver plenamente, eu conheço, eu percebo as minhas transgressões. Dando uma ideia de intimidade, ele entende, ele sente, ele admite e concorda com Deus de que ele realmente pecou. Deus falou através de Natan. No verso 3, de novo, diz na parte B: e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele diz: eu sei que eu tenho pecado, e eu sei que não é um negócio que eu fiz lá atrás, 20 anos atrás. É alguma coisa que eu nunca tratei, e eu continuo lembrando disso todos os dias. Eu estou convivendo com isso todos os dias. Por isso que ele diz no Salmo 32, eu estou cheio de doença, até meu osso dói. Todos os dias. Ele vê a profundidade. Observa a clareza que Deus está dando para ele. Eu vejo o meu pecado e eu sei o quanto ele é profundo e o quanto é longo. No verso 4 ele diz que ele vê o seu pecado quando ele compara a si mesmo diante de Deus. E ele diz: eu pequei contra ti somente, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Davi está dizendo: olha, eu sei que pequei, eu sei o quanto isso é longo, profundo na minha vida, e sei que isso é algo diante do Senhor em cada milímetro. O pecado, antes dele ser algo errado diante de alguém, é diante de Deus. Foi isso que o filho pródigo diz: eu vou falar com meu pai, vou dizer, eu pequei contra Deus e perante o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, eu pequei contra Deus. É isso que Davi está dizendo aqui no verso 4. Pequei contra ti somente. Davi certamente sabe que pecou com Betseba, contra ela, contra Urias, contra as pessoas do seu reino que viram tudo aquilo e viram a tramóia. Mas na verdadeira atitude agora de quebrantamento de Deus o leva a confessar. Confessar é quando uma pessoa vê Deus como a parte mais ofendida. Eu só confesso ao Senhor quando eu entendo que Deus é quem é mais ofendido. Olha só o verso 5, tem mais. Ele sabe que o seu pecado não é apenas o que ele fez, mas o problema é como ele é. Como assim? Ele diz: olha, na verdade, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu sou pecador de nascença. Eu nasci pecador. Eu preciso relembrar isso.
Eu preciso relembrar que a minha necessidade, ela sempre existiu. E eu não me coloquei diante da minha necessidade, que sempre existiu na minha vida. E aquilo que ele estava vivendo, aqueles pecados que ele havia construído, aquele mundo que ele havia gerado ao seu redor, cheio de bases pecaminosas, tudo aquilo era o reflexo de uma parte real da sua alma. Uma parte que ele desejava manter escondida, mas que agora foi exposta por Deus através do profeta. Ele se acostumou e ficou escondendo. Ele com força fez tudo aquilo diante de si mesmo, do seu coração, das pessoas que estavam ao seu redor. Meu Deus. Olha o verso 6. Aqui Davi vê o quão distante ele está do que Deus deseja. Olha só, ele diz: eis que te agradas da verdade. Deus gosta da verdade, e esse homem está vivendo uma mentira. Irmão, você já viveu uma mentira? Eu já. É provável que você já tenha. Você falar algo que está longe da sua realidade. Você exigir algo que está longe do que você faz. Você pensar algo que você diz ao outro e condena o outro só por pensar. Ai, Senhor, eis que te agradas da verdade. Davi sabe que Deus anseia pela verdade nas partes interiores e deseja que Deus lhe ensine novamente como isso se manifesta. Puxa vida, você está vendo como ele tem consciência de como é maior? Ele não está chamando só de pecado, ele diz: eu conheço, sei o quanto é profundo, eu sei quanto desagrada o Senhor, eu sei e compreendo como isso atinge o Senhor. E ele está confessando a Deus. Confessar, a confissão verdadeira de um cristão envolve isso. E eu fico pensando, às vezes nós estamos no culto e temos um momento de confissão, e é um momento tão importante, não pode deixar de existir, e nós dizemos: vamos orar, e a igreja ora por 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto no máximo. Você já contou? Normalmente é isso. É um período muito curto. E eu fico pensando, será que a gente confessou tudo? Será que a gente entendeu e sofreu tudo que deveria sofrer pelo reconhecimento do erro e da santidade de Deus? Será que não deveríamos ter um culto de confissão a Deus e a gente ficar quietinho na presença de Deus, às vezes gritando e pedindo: Deus tenha misericórdia, rolando no chão como Davi fez, colocando saco rasgado como roupa e cinza sobre a sua cabeça? Afinal de contas, como que nós tratamos o pecado diante de Deus? Eu chego para Deus e digo: Senhor, meu pecado é esse. Eu tenho tanta vergonha que diz: o Senhor conhece a multidão dos meus pecados. Não faça isso. Davi está mostrando, Deus está agindo na vida desse homem para nos mostrar que não é assim que Deus quer. Quantos problemas emocionais, problemas de saúde, problemas de vida, de relacionamentos, de famílias, de espiritualidade quebrada, de relacionamentos dentro da igreja, comprometidos porque nós não tratamos os pecados que existem. Nós não chamamos ele por nome, nós não nos vemos menores, nós não nos vemos pecadores, nós não nos vemos no buraco, e nós não clamamos diante de Deus: ó Deus, tem misericórdia de mim. Querido, isso acontece. Foi difícil ler esse texto e estudá-lo. Mas se não for assim, Deus não quer. Essa é a realidade. A palavra confessar no Novo Testamento é a palavra grega homologel. Você vai encontrar em João, capítulo 1, 20, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados. Essa palavra, ela tem, na verdade, na sua raiz, duas outras. Homo, igual, e logel, palavra.
Confessar significa dizer a mesma coisa que Deus diria sobre o seu pecado. É dizer, Deus chama isso de adultério. Chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu adulterei. Deus chama isso de traição. E eu chegar diante de Deus e dizer, traí. Eu matei alguém no meu coração e arranquei fora da minha vida. E eu digo, Senhor, o Senhor disse para não matar. E eu matei. E vai por aí fora. É dizer aquilo que Deus fala a respeito do meu pecado. Sem desculpas, sem justificativas, sem racionalizações. Foi isso que Davi fez aqui no texto. E o significado, ele vai além de apenas chamar o seu pecado pelo nome. Cometi adultério. Mas significa que você vê o seu pecado pelo que ele realmente é. Confissão verdadeira significa que uma pessoa fica sobrecarregada com a profundidade do seu pecado, especialmente no que diz respeito à sua relação com Deus. Ele sabe o buraco que criou. Na confissão, o pecado é reconhecido como mais do que um erro. É uma traição contra o Deus Santo. O meu Deus e o meu Salvador. Aquele que colocou o seu Espírito Santo em mim. Foi esse o discernimento que Deus trouxe a Davi. Deus o quebrou. Sem quebrantamento não haveria possibilidade. E depois levou Davi a confessar. Esse processo não é tão simples assim, não é? Mas sem ele não existe arrependimento. Não para por aí. Se você olhar no versos 7 ao 12, você vai ver que existe uma outra coisa que tem que existir para nós. É a renovação. É Deus fazer em mim um anseio pelo que só Deus pode fazer. E depois nós vamos ver que finalmente, nos últimos versos, Deus vai nos restaurar. E a restauração tem a ver com vida nova com Deus. E isso vai ficar para a semana que vem. E eu espero que durante esse tempo você possa voltar nesse texto. E você possa lembrar de cada uma das partes que foram ditas e dizer ao Senhor, Pai, me dê entendimento como Davi teve. E se você quer que isso ocorra, chega diante de Deus e diz, olha Senhor, e lê o texto e fala com Deus. Esse é o milagre que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Ele é capaz de despertar você para a realidade do seu pecado. E Ele é capaz de mostrar como é o seu pecado. E levá-lo a confessar. Lembre-se, o Salmo 51 é uma música de arrependimento. Quanto tempo faz desde que você cantou a canção do arrependimento diante de Deus? Assim, com detalhes. Desse jeito. Há quanto tempo atrás você fez uma canção dessa na presença de Deus? Quanto tempo faz desde que você realmente percebeu que a traição das coisas que você fez foi contra Deus? Deus está colocando algo no seu coração hoje que precisa ser confessado. Ele está te quebrando, destruindo por uma parte da sua vida que está escondida, ou é algo que você acha que está escapando impune, como Davi achou? Quanto tempo faz desde que você reconheceu sua necessidade desesperada de Deus? Ainda. Porque nós não somos totalmente santos ainda. Quanto tempo faz desde que você se maravilha com o perdão disponível para você em Jesus? Lembre-se, esse salmo aponta para Cristo. Só em Jesus o perdão é completo.
Só em Jesus o coração pode ser renovado. E só em Jesus a restauração é real. E eu creio que hoje é o dia propício para dizermos em alto e bom som: Deus, em Cristo, tenha misericórdia de mim. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus de amor, essas coisas foram escritas e colocadas na Tua palavra, Pai, porque o Senhor resolveu que nós precisávamos disso. Como o Senhor conhece a gente, Pai. Como o Senhor sabe exatamente tudo aquilo que somos e acontece dentro de nós. Obrigado, Deus, porque mesmo conhecendo os pecadores que somos nós, o Senhor tem o seu amor que foi demonstrado no seu pacto de salvação. E o Senhor verdadeiramente tem tido misericórdia de nós. Faça de cada um de nós, ó Deus, crentes que tratam as suas vidas contigo a cada momento, Pai. Livra-nos da arrogância e não percebemos que somos pecadores que precisam ser santificados a cada instante, pela santidade do Senhor. Se os nossos olhos estão fechados e o nosso coração estiver endurecido, porque nos acostumamos com o pecado, quebranta-nos, ó Pai. Quebra-nos. Faça essa obra, Deus, por amor de Ti mesmo, para que eu seja resgatado junto com os meus irmãos na Tua presença a cada instante. Ó Deus, como é duro ler esse texto, mas é maravilhoso ver como o Senhor trata. E como o Senhor tratou esse homem. Davi não é conhecido como um homem segundo o seu coração, Pai, porque ele era diferente, ele era bom de maneira suficiente para si, mas pelo contrário, foi porque o Senhor mudou o seu coração. Porque o Senhor tratou os seus pecados. Porque o Senhor quebrou o seu orgulho, o Senhor deu a ele a possibilidade de um verdadeiro arrependimento, de tal forma que ele chegasse na Tua presença e dissesse: eu fiz, eu sinto isso, e eu preciso da Sua misericórdia. Da mesma forma, faça isso na nossa vida, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nós Te pedimos por isso e honramos e glorificamos o Teu nome pela Tua palavra, hoje e sempre. E oramos em nome de Jesus. E pedimos a Deus que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito estejam sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.